Obrigado pelo convite, obrigado, Diego, pelo carinho e pela oportunidade de compartilhar hoje, nestes 5 anos. Ele diz que eu sou grandemente culpado pelo que ele é. Eu fico feliz por isso, por saber que, de alguma maneira, pude colaborar para que ele pudesse ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas, para, num tempo tão desafiador, poder estar ocupando a condição, o ministério que tem hoje, para ajudar o nosso povo a desenvolver e a crescer. Obrigado, pastor Osta, por nos acolher. Privilégio também de ver alguns irmãos aqui, a gente que fica no interior, em Linhares, há 23 anos em Linhares, a gente às vezes é privado da companhia de muitos irmãos que, em outros tempos, pudemos andar junto. Meu professor lá dos anos 80 e alguns, né? Mas eu era bem criança e ele jovenzinho ainda. Sérgio, aqui. Walter Santana, meu companheiro, muitos anos já. Marília. Muitos irmãos aqui. Ismael. Queridos, que a gente pode compartilhar hoje. Tantos outros rostos que a gente consegue. João Batista, que carinho, que coisa boa ver João Batista. Companheiro de ministério, muito valoroso. Irmãos, eu sou feliz por poder estar aqui e sempre que falamos no auditório, no domingo à noite, tendo um motivo especial, ficamos às vezes preocupados em considerar esse tema e ser como alguém que fala para um grupo específico ou para alguém específico e desrespeitar os demais membros do auditório. Mas também não poderia deixar e desviar-me do propósito de agradecer a Deus pela vida do pastor Diego, e esse foi o motivo que me trouxe até aqui para falar um pouco. Ainda que depois, qualquer complementação, sei que é bom ter o pastor da igreja, que ele estará fazendo isso, o que não for completo, ou que precisar completar dentro do que a sua visão pastoral tem desse auditório nessa noite. Mas eu quero, então, valorizar esse momento e falar um pouco para o pastor Diego, para outros pastores e ministros aqui, e creio que isso se amplia bastante quando percebemos que muitos outros envolvidos no ministério, seja pastoral ou outro ministério específico de cuidado do povo de Deus, que também pode estar envolvido nesse propósito. Então, pastor Diego, considerando algumas palavras que você já disse algumas vezes, que tenho, de certa forma, alguma culpa, e no bom sentido, e colaboração, e o carinho que ele tem me tratado me deixou em condição de falar um pouco aqui, e quero que a minha palavra, e creio que assim será, não será nenhuma novidade, não é uma mensagem original, são conselhos antigos, e me coloco até na condição de imitar alguém que estabeleceu uma relação, claro que muito mais consistente, de pai e filho, de orientador e orientado, supervisor de ministério, que foi Paulo para com o jovem Timóteo. E quero, nesse momento, apenas considerar alguns conselhos que Paulo transmitiu a Timóteo e fazer com que estes também cheguem até você e cheguem também como toque de alerta a outros pastores e ministros que aqui estão, considerando uma palavra introdutória do apóstolo Paulo que está na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19. E gostaria que você pudesse observar comigo ali. Este é o texto em uma das versões que nós temos hoje, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. E digo isso olhando para você, meu irmão, e também fazendo com que outros atentem para isso. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E nós queremos hoje considerar estes conselhos
para não naufragar na fé nem no ministério. Vamos orar por isso? Desde já orando por nós, orando pelo pastor Diego. Começo de uma caminhada, 5 anos. Muitos desafios já enfrentou. E está diante de outros grandes. E queremos que ele continue firme, sem naufragar, e honre o nome do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, sou grato ao Senhor, que permitiu viver esse momento, permitiu viver esses últimos anos e ter contato com vários irmãos, de modo especial, nesses últimos 10 anos, aproximadamente, de contato, convívio com o Diego, teu filho, que o Senhor o chamou e o fez pastor das suas ovelhas, e deu a ele missão de cuidar, de orientar, e hoje ser um instrumento de conexão, de orientação entre as tuas igrejas, de gerência, de gestão de vários projetos, de várias ações do teu povo, Pai. Deus, sou grato pela vida dele por estes 5 anos. Obrigado, Senhor. Sou grato porque posso, de algum modo, participar do que o Senhor está fazendo na vida dele. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que ele prospere sob a tua direção, seja grandemente abençoado, e que os teus filhos que aqui estão, demais companheiros de ministério, que também ouvem o eco dessas palavras que hoje são dirigidas a ele, e que podem assimilá-las também, que sejam também abençoados, dirigidos pelo Senhor, conduzidos para um ministério frutífero, humildemente submissos ao Senhor, para que o teu nome glorificado sobre todos nós que servimos, venha fazer o teu povo ser inspirado a viver a fé não fingida, uma fé verdadeira, que honre o Senhor em todo o tempo, Pai. Que nós, pastores, aprendamos juntos nessa noite a cuidar do teu povo, a viver de modo que a nossa vida, presença, reputação e modo de ser possa ser a grande lição que o teu povo precisa para andar na tua presença e agradar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, ajuda-nos agora, fala-nos, sejamos edificados para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Conselhos do apóstolo Paulo, então, para que não haja um naufrágio no ministério. Pastor Diego e demais colegas, temos vivido dias desafiadores para os pastores. Igreja que aqui está, vocês têm um privilégio muito grande. E quando eu olho para uma igreja que tem tido a grande bênção de ter um pastor persistente no mesmo ministério durante muitos anos, o pastor Ocho está aqui há quanto tempo? 24 anos. 21 anos. Eu já estava achando que você era mais antigo, mas que bom. Ele tem pouco mais do que isso, né? 21 anos de ministério na mesma igreja. Privilégio que tem, porque ninguém subsiste tanto tempo se não tiver uma condição de vida, de conduta, de serviço que agrade a Deus e que mantenha-se acima da média diante do povo de Deus. À sombra de um ministério frutífero, estável, outros também vão se formando. Não dá para sobreviver perto de alguém que anda corretamente com uma ética conflituosa, difícil de ser absorvida pelo povo. E eu creio que aqui, grande parte do que Diego é também foi por essa inspiração, por esse exemplo. E a igreja então tem o privilégio de hoje celebrar. E quando percebemos a celebrar 5 anos de ministério, sim, muitos antes dos 5 anos já subverteram, muitos antes dos 5 anos já naufragaram na fé e no ministério. Alguns começaram e já desistiram. Nós que lidamos com a liderança e, embora hoje não estou ativo dentro de um centro de formação, mas durante muitos anos estive. Vi muitos começarem o ministério e desistirem muito rapidamente, porque não atendeu à sua expectativa ou às suas expectativas, muitas vezes equivocadas. E muitos, por algum comportamento permissivo,
cheio de lacunas, de possibilidades do inimigo levar ao fundo, caíram, naufragaram nos primeiros passos. Ou outros venderam o seu chamado, foram subornados por algumas coisas fantasiosas e atrativas desse mundo. Então, é importante celebrar esses 5 anos e contar daqui mais 5, mais 10, mais 20, mais 50. É importante saber que essa persistência mostra o quanto nós levamos a sério o ministério. Claro que tem pessoas mais experientes do que eu aqui no ministério, ainda que alguns não são pastores, mas estão vivendo os desafios do ministério. Eu, nesses últimos 28 anos, tenho experimentado muitos desafios. E uma coisa que digo com toda sinceridade: com todos os embates do ministério, todas as coisas desconfortáveis que nós experimentamos, se eu tivesse que começar, começaria tudo de novo. Da mesma maneira, aquele garotinho magrinho lá que ainda estou magro, mas estou mais cheinho hoje, né? Que o Sérgio recebeu lá nas aulas de homilética lá há muitos anos. Estava empolgado com o ministério. E eu vejo que hoje sinto uma alegria ainda muito maior de poder continuar o ministério, de poder fazer muito mais ainda e de poder ampliar as possibilidades. E tenho também incentivado o Diego a ver o ministério como uma possibilidade de vida, não só por algum tempo, não só uma experiência que possa fazer disso um trampolim para outras coisas, mas fazer disso o seu meio de vida e de agradar a Deus e de promover a sua realização pessoal sob a mão do Senhor. Então, eu quero observar nessa carta, nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, e enumerar, ainda que nós não vamos dissecar, alongar em muitos deles, mas quero, então, mencionar com breves orientações e informações, como que numa comida já requentada, colocar um toque de tempero novo, para que possamos juntos receber, ser nutridos nisso. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, eu considero o primeiro conselho ali. O texto é o seguinte, que está na caixa da Bíblia aí. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão ou exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no comportamento, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze por ser jovem. Talvez o ministério pastoral aqui na igreja, o que ele pode contribuir como parte da equipe ministerial, talvez não seja tão desafiador por conta da idade. Mas como executivo da nossa convenção, parece complicado. Por que nós temos um executivo tão novo, tão inexperiente, 5 anos de ministério, jovem ainda? Algumas pessoas colocam como empecilho por não preencher o requisito de ter cabelos brancos ou perda dos cabelos. Há algumas coisas que o qualificam melhor do que esse tempo de vivência. Eu creio que Deus dá desafio a algumas pessoas ainda muito jovens e capacita, como a música cantada agora, capacita quem Ele escolheu para fazer cumprir esse ministério. E eu quero te dizer que a autoridade, a reputação que dá ao ministro de Jesus Cristo, a possibilidade de exercer um grande ministério, não vem só com o tempo vivido, não vem também com uma palavra de autoridade, de autoritarismo, dizendo, me respeitem porque eu sou o seu pastor. Espero que nenhum pastor queira ganhar autoridade com expressões assim. Conquiste a sua autoridade e construa a sua reputação com uma vida exemplar. E aí, as áreas que Paulo sugeriu a Timóteo, na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Não despreze nada disso, isso é muito importante. Segundo conselho, o texto está na primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 16. Orientações diversas que seguem esse texto aí, quando ele diz, até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não faça pouco caso, não negligencie o dom que você tem. Pessoas já reconheceram isso, já impuseram as mãos sobre você. Não despreze isso, considere isso. E, dentre todas as coisas que ele estava falando, diz, medita essas coisas, e nelas ser diligente,
para que o teu progresso seja manifesto a todos. Desenvolva, cresça. Voltou à faculdade, está estudando. Muito bem. Entenda isso como ferramenta útil para o ministério. Eu tenho muito medo. Há algum tempo as pessoas questionavam comigo, quando eu voltei à faculdade pela segunda vez, voltei pela terceira vez, e alguém questionou, você vai deixar o ministério? Não, especialmente quando eu voltei para estudar medicina. E diz, mas como médico e pastor, dá para fazer isso? Dá. A cada dia Deus vai mostrando que dá para fazer. Claro que se Deus me fizer um desafio para ser pastor de uma igreja que tem uma demanda, que a equipe não supra essas necessidades, e me chame de, você tem que abrir mão hoje dessa ferramenta, guarde a ferramenta por enquanto, e vem ficar exclusivamente no ministério. Deus vai suprir isso de outra maneira. Capacitação é necessária para termos ferramentas disponíveis para o ministério. E eu sei que hoje Deus, eu entendo assim, que Deus está usando você lá numa função que não é diretamente uma função pastoral, de igreja. Se Ele quiser mudar essa história daqui a algum tempo, vai mudar. O que você precisa é desenvolver para que você esteja pronto para ser usado por Deus, como Ele quiser. E eu quero destacar uma palavra aí. O resultado do seu desenvolvimento vai fazer com que os outros percebam o seu progresso. Há alguns pastores que têm sido encantados, alguns ministros, não só pastores, músicos e outros que atuam na igreja, têm sido encantados pela possibilidade de um progresso. Desenvolvem, progridem e entendem isso como uma possibilidade de não ser mais vinculados à igreja, de não depender mais da fé, da relação com Deus. Progresso também numa vertente que vamos observar daqui a pouco, a questão da prosperidade material, e distanciam da relação com Deus. As pessoas precisam ver o seu progresso como ministro de Jesus Cristo. E aí que é aquela visão que nós já compartilhamos algumas vezes, o que se entende por ministério. Aquela visão que algumas palavras lá que nós aprendemos, que traduzem a ideia de ministério no Novo Testamento. Uma delas que gosto muito é aquela, hyperetes, que mostra, é um termo do primeiro século, do grego antigo. A principal aplicação dela é para aqueles remadores que ficavam lá no casco do navio, lá no fundo do navio. Aqueles que, se tivesse um acidente, eles eram os primeiros a morrer, que não viam a luz do dia, que não viam a luz. É lá no fundo, eu estou para servir sem expectativa de glória. É às vezes usado para aquele cozinheiro que ficava lá respirando fumaça, que não tinha o direito nem de chegar à sala para servir o convidado. Ele trabalhava lá no fundo, na fumaça. Os servos, com categoria mais elevada, tinham acesso aos outros, e aos outros até chegar ao lugar da sociabilidade. Mas esse ministro de Jesus Cristo era colocado, como Paulo disse, estou lá no fundo, não tem expectativa de glória. À medida que nós progredimos, nós nos humilhamos. Essa plataforma aqui não faz de pastor Washington, Diego, eu, qualquer outro que serve aqui em cima, maior do que os outros. O progresso de um ministro é quando ele torna-se mais humilde e começa a depender mais de Deus. Isso é crescimento. Quanto mais humilde, mais desenvolvido espiritualmente e mais próximo de Deus ele está. Então, continue desenvolvendo para que todos vejam o seu progresso. Próximo texto, também uma observação que eu faço rapidamente, porque o apóstolo Paulo preocupou um certo momento, terceira orientação. Ele disse, você está tendo muitas dores no estômago, muitas coisas que estão te incomodando, você está com enfermidades frequentes, então, cuida da saúde. Está com a faringite ali incomodando hoje, o pastor Washington brincou que agora há pouco lá eu estava olhando ele está preocupado, então, antes de ir para o culto, então, vamos ver, sossega, está tomando os remédios, tranquiliza, está cuidando. Por causa das frequentes enfermidades, da fadiga, do cansaço, do estresse, cuida da sua saúde. Não vou te mandar, como o Paulo falou, naquele contexto, toma vinho junto com a água lá, não é o seu contexto, mas tem outras coisas que precisa adicionar alguns detalhes do cuidado, a busca ao médico com frequência, as orientações de todas as áreas para a sua saúde.
O ministro de Jesus Cristo precisa cuidar disso. Servos de Deus que estão atuando na igreja, cuidem da sua saúde. E tenho preocupado, pastor, acho que tenho recebido muitos pastores, até de sul do estado, outros da região centro-norte, outros do extremo norte, que estão aí constrangidos, adoecidos e perdendo o ministério por questões de saúde. O pastor Diego sabe disso. Muitos que têm sido abatidos em risco de naufrágio na fé, no ministério, por questões que não deveriam ser, simplesmente porque foram consumidos e não cuidaram. Então, cuida da sua saúde. O quarto conselho está em 1ª carta de Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 10. Orientação para todos, não é só para pastores, não, para todos os crentes em Jesus Cristo. Ele começa a falar de uma ideia que não é nova, que daquele tempo já era antiga, muitas pessoas foram iludidas pela prosperidade, pelo dinheiro. Me lembro das palavras do nosso querido Russell Shedd, nas seus livros, seus ensinos, que dizia que o homem geralmente é traído e engodado por 3 áreas específicas e mais marcantes: sexo, dinheiro e poder. Ultimamente parece que, embora todas as 3 tenham relevância, mas o dinheiro passou a ser uma coisa muito interessante, especialmente porque achou um campo fértil nas igrejas. E alguns colocaram uma placa como pretexto, como igreja, mas na verdade é uma grande empresa comercial. O que deveria ser uma igreja tornou-se uma empresa, e alguns pastores começaram a ser mega empresários, prosperando nesse sentido, vivendo do dinheiro, usando a disposição e a fé do povo como recurso para o seu enriquecimento. E ele então está orientando a Timóteo para que também orientasse aos membros da igreja que isso poderia ser um perigo. E usa a expressão: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e se envolvem com tantas coisas que não convêm. O final disso, da conclusão desse texto, é ruína e perdição. Muitos afundam, naufragam na fé por causa disso. Cuidado com as propostas de prosperidade. Alguns pastores estão passando por certos apertos, dificuldades. Mas alguns, com o coração totalmente comprometido com Jesus Cristo, não abandonam o ministério porque têm compromisso com o Senhor. Missionários da nossa convenção, pessoas que estão lá nos cantos do nosso país, vivendo com salários que mal dão para suprir a mesa, com o alimento à mesa dos seus filhos. Não tem conforto, não tem condições de outros cuidados para a sua vida, mas sabe que Deus está no controle. E a palavra de Paulo diz: tendo roupa e alimento, estejamos com isso contentes. O que vier a mais é lucro. Se Deus te deu condições, viva, aproveite o conforto. Mas não caia na cilada, na proposta da prosperidade. Pastores, nós precisamos aprender isso. Quantas vezes o ministério é negociado em parâmetros de que quanto eu ganho, o que eu vou fazer, e qual o benefício que eu tenho, quanto eu levo nessa. Quanta corrupção, às vezes, entrou nas igrejas, nas nossas instituições, porque alguém esqueceu dessas palavras. Pastores que esqueceram dessas palavras naufragaram na fé, naufragaram no ministério, caíram em ruína e perdição, pela ilusória proposta da prosperidade. O 5º conselho, capítulo 6, versos 11 a 20. Destaca essa expressão que ele usa: toma posse da vida eterna. E depois descarrega ali uma linda sequência de elogios a Deus. E sobre o que Deus pode dar. E orienta Timóteo para dizer: guarde o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E começou a elogiar Deus e glorificar a Deus, porque vale a pena servir a Deus. Priorize na sua vida o espiritual. Priorize o que é de Deus. E quando a gente entra em algum caminho que, temporariamente, a gente começa a perceber-se iludido pelas coisas do mundo, parecem confortáveis no início. Puxa, que legal, eu estou podendo viver melhor, a minha igreja está me dando condições, eu estou morando melhor, estou andando num carro mais confortável, estou tendo condições de viagens mais ousadas e mais interessantes.
Parece interessante ter esses benefícios da fé, benefícios do ministério. Mas isso pode ser uma grande cilada, quando não sabemos administrar essas coisas. Isso pode ser bênção de Deus para lhe dar um alívio, um conforto, uma alegria. Mas não acredite que isso é recompensa do ministério e que você pode viver nisso. Porque a grande recompensa, nós vamos ver depois, é uma aprovação de Deus. Isso aí é apenas um brinde que Ele está dando por algum benefício, que pode também o inimigo usar, se o coração pulsar demais por isso, pode ser uma cilada. Segunda carta, capítulo 1, verso 6. Já falando 2 vezes antes sobre o dom que há em você, o dom que havia em Timóteo, Paulo fala de novo. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Você foi dotado por Deus para cumprir o ministério. Pode ser que em alguma circunstância você perceba que aquele dom começou a perder brilho, começou a se apagar, perder a relevância, e agora comece até a pensar. Pode acontecer isso com 5 anos de ministério, pode acontecer antes. Dizer, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena esse negócio? Será que ser pastor é uma boa proposta de vida? Não tem coisa melhor para fazer? Pode ser que no meio de todas as turbulências venha o questionamento se vale a pena continuar. De vez em quando o dom se apaga, a percepção dele se apaga. E é importante parar para ouvir. Crentes em Jesus Cristo, talvez não são pastores, não são ministros, mas também, depois de experimentar a fé em Jesus Cristo, ter um momento maravilhoso no início da caminhada, muita gente começa a se esfriar e chega uma hora que diz, será que vale a pena esse negócio? De vez em quando é bom para parar na vida, é bom parar, refletir e dizer, Senhor, reaviva a experiência que eu tive com o Senhor. Eu quero viver de novo algo semelhante, para renovar o meu ânimo, a minha coragem, a minha disposição, para renovar os meus sonhos, meus planos. Senhor, eu preciso ser renovado na fé, na visão de ministério, porque eu quero continuar agradando o Senhor. Reavive o seu dom. O 7º conselho, capítulo 2, verso 15, que muitos já memorizamos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fala ali de ser aprovado por Deus. Procura ser aprovado por Deus. Às vezes as pessoas batem palmas para nós, especialmente quando fazemos alguma coisa brilhante, pelo menos notável, relevante. E quando estamos diante de pessoas que, de alguma forma, dependem de nós, ou em nos bajular, em nos aplaudir, eles recebem algum benefício. Os aplausos começam a ser constantes e frequentes. E a gente começa a acostumar com esse negócio. As pessoas estão aprovando. Opa, me elegeram. Temos aqui alguns que dependem do voto, aqui, né? Ismael e filho. Pastores que, às vezes, numa votação de igreja, dependem do voto para estar num cargo político, religioso. Depende de uma manifestação pública para dizer, eu estou indo bem. E, às vezes, os aplausos vão nos fazendo confortar-nos em uma posição de que está tudo bem, está tudo bem. Mas esquecemos que o aplauso, a aprovação das pessoas, pode ser baseado em critérios que não são os de Deus. Deus quer olhar para os seus filhos e perceber fidelidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Tenha certeza e segurança que você está sendo aprovado por Deus. Se não, estude mais, prepare mais. E tem 2 matérias básicas que ele colocou aqui. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Comportamento correto, íntegro, adequado. Pastor do rebanho de Jesus Cristo não deve ter do que se envergonhar. Que o mundo abale e se destrua ao seu redor. O sim é sim, o não é não. Sua conduta deve ser assim, pautada nisso. Para não ter do que se envergonhar. Isso é comportamento, isso é ética. Essa é a primeira matéria que você precisa tirar 10. E a segunda é Bíblia. Bíblia.
Conhecimento de Deus, conhecimento através do que Deus revelou de si mesmo. E não é aquela coisa de saber, eu tenho que aprender detalhes, curiosidades bíblicas. Não. Eu preciso saber do que é essencial e ter isso firme, fundamentado em mim. Ter conhecimento, como a vida de pastor. Aqui alguns, pastor Erivaldo, como longo ministério, que provavelmente recebeu centenas de ligações em horas pouco prováveis que alguém ligaria para alguém, mas alguém no aperto diz, pastor, onde é que está escrito esse negócio aqui? Pastor, me diga que eu estou aqui na empresa aqui, me colocaram para dar uma palavra e orar na hora da abertura do expediente de trabalho. Me sugere um texto aí. E o pastor que conhece de Bíblia socorre o irmão e dá a orientação. Pastor, eu estou aqui sendo confrontado por alguém e eu preciso de Bíblia. O senhor é professor de Bíblia, me ensina. E aí o pastor precisa disso. Bíblia para si mesmo, para se alimentar, e Bíblia para livrar o seu rebanho de situações difíceis. Procura apresentar-te a Deus aprovado, tirando 10 em comportamento, tirando 10 em Bíblia. Capítulo 2, versos 22, na segunda carta. E aí, é uma palavra que eu faço uma observação ao que o Paulo disse aqui. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. A segunda sentença, plenamente concordo e sugiro a você. A primeira, faço apenas alguma ressalva. Aqueles que não são dados e não são convencidos do dom do celibato, algumas paixões da mocidade importa que tenham. Paixões bem administradas, claro que você vai querer. Como jovem, você vai querer muitas coisas que os jovens querem. Seja normal, como jovem. Na condição que você vive hoje. O que Deus orientar quanto aos seus relacionamentos, suas possibilidades, dentro daquilo que está ali, o coração puro, a fé, a pureza, o bom comportamento, foge das paixões da mocidade. Apenas avalie aquelas que você pode viver como servo de Deus e viva sob a direção de Deus. Mas sim, as paixões que levam o jovem a um comportamento inadequado, aquilo que não convém, que também fazem ministros naufragar na fé. Lembra das expressões citadas do Dr. Russell Shedd? Sexo, dinheiro e poder. O jovem tem sonhos, tem planos, se arvora em grandes coisas e, às vezes, especialmente aqueles que, em condição de solteiros, são muito tentados, são provocados. Paixões da mocidade podem fazê-lo cair. Deixa Deus guiar, deixa Deus cuidar disso. Algumas paixões são canalizadas, administradas de modo correto e podem transformar em boas coisas. Foge delas se não pode administrar. Aquelas que podem ser administradas dentro da sua vocação, faça bem. E aquelas que não estão, desconsidera totalmente, porque não convém ao ministro de Jesus Cristo. O 9º conselho, 3:12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o conselho, então, é esse: não estranhe as perseguições que virão sobre você. São apenas 5 anos de ministério. São apenas 5 anos. Digo, vivi desde o ministério mais diretamente, desde final de novembro de 1987, quando assumi primeiro ministério, liderança de uma congregação. E vivi até pouco tempo sem nenhuma turbulência. Eu até dizia até para, quando o professor de vocês, eu fui muito privilegiado por Deus. Nunca tive um conflito no ministério a ponto de sair chateado, triste, chorando, de ter discussão, de ofender ou ser ofendido, nunca uma briga em assembleia de igreja, nunca passei por isso. Graças a Deus que ainda não passei por isso, glória a Deus por isso. Mas no último ano eu experimentei coisas que eu nunca havia experimentado, depois de tantos tempos de ministério. Situações que me deixaram triste, doente, sem dormir, o coração perdeu o ritmo, passei no meio do ano, situações complexas no ministério. Claro que isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer por várias circunstâncias. Mas uma coisa que não pode acontecer
é o ministro de Jesus Cristo dar ocasião, pelo seu mau comportamento, pelas suas brechas, por uma reputação questionável, permitir que venham perseguições. Se vier perseguições por uma vida reta, servindo a Jesus Cristo, se estiver fazendo o que é certo na visão de ministério, não tenha medo e não estranhe. É normal. Paulo está dizendo ao seu pupilo aqui, Timóteo, não estranhe. Não estranhe a perseguição que vem. Porque todos que querem viver uma vida piedosa, correta, vão passar por perseguições. E você, meu irmão, que não é pastor, que não é pastora, você também se enquadra nisso. Todo mundo que quer viver, todos que querem viver corretamente com Jesus, estão sujeitos a passar por perseguições. E como Jesus disse lá no sermão, chamado Sermão do Monte, é honroso para nós. Somos bem-aventurados quando perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. Isso é vida de fé, simples. Ao pastor, às vezes, com muito mais contundência e intensidade, a perseguição vem, que ele fica exposto, muitas vezes, diante de muita gente. Mas não estranhe. E, a partir de agora, muito mais ainda seremos perseguidos. Dizia alguns colegas nessa semana que, de modo até estranho, nós até estamos torcendo, sim, para que venham algumas perseguições sobre o nosso país, com uma incidência séria sobre algumas igrejas e pastores. E nós vamos pegar carona no sofrimento. Porque a situação foi tão banalizada, há muitos homens que nos constrangem em alguns ambientes, porque são chamados de pastores. E eu já tive essas dificuldades. Se alguém me apresentar, esse aqui é o pastor Samuel, esse aqui é o pastor fulano de tal, pastor, e eu olhava para o lado e, sem querer ser orgulhoso, mas olhava para aquelas pessoas que eu conhecia, e de pastores do rebanho de Jesus Cristo não tinham nada. Mas, diante dos olhos das pessoas, eu estava colocado na mesma condição que eles. E sentia um constrangimento tão grande. E algumas pessoas dizem estar em igrejas, como disse, em boas empresas comerciais lucrativas, mas que não tem evangelho ali dentro mais. Perseguições devem vir, sim, sobre nós, até mesmo para começar o período da triagem, da seleção, da separação entre joio e trigo. Não estranhe isso. E o último conselho. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Independente da área específica que você vai estar, como evangelista, como administrador da igreja, como orientador, supervisor do trabalho de outros que estão servindo, a última frase eu destaco. Cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. E cada uma dessas palavras tem que ter um significado especial. Cumpra não é fazer mais ou menos, é cumprir mesmo. A ideia de fazer completo, fazer perfeito, de completar, de ir até o fim. Cumpra cabalmente. Então, você começou. Está indo bem. Glória a Deus por isso. Precisa ir melhor ainda. Andou 5 anos. Precisa ir muito mais tempo ainda. Precisa ter a sensação de que o trabalho foi feito. Não é com poucos anos que você realiza o que Deus planejou para você. Tem muito o que fazer ainda. Deus sabe o tempo de chamar, mas precisa cumprir cabalmente. O teu. Não é o do outro. Não é o que os outros pensam que você tem. É o ministério que Deus lhe deu. Cumpra o seu ministério. Formato que Deus planejou para você, foi formatado para você nesse tempo, faça o seu ministério. Não imite ninguém. Não olhe para o outro e diz, o do outro é legal, vou fazer igual. Não, é o seu. Deus deu a você. E a terceira palavra também destaca, é ministério. Não é um projeto qualquer. É serviço ao povo de Deus. É serviço a Deus. É no fundo do poço, no casco do navio, é lá na fumaça da cozinha mesmo, é para servir. Você hoje está numa condição de líder do povo batista capixaba. Um dos líderes. Embora estatutariamente tenhamos lá os presidente e vice-presidentes da nossa convenção, mas a parte executiva está hoje muito na sua mão.
E isso é uma função de liderança importante. Essa função te dá o grande privilégio de servir a milhares de batistas brasileiros que estão no nosso estado aqui. Servir a uma grande multidão que está agregada a essas igrejas que ainda não são membros, que estão sendo evangelizados. Servir, do ponto de vista da política denominacional, a muita gente. Não te deu uma condição de glória. Deus não te deu hoje uma posição de status para você se embriagar com a glória. Te deu condição de ser servo. Cumpra o teu serviço. Então, a última palavra que o apóstolo Paulo deixou nessa segunda carta a Timóteo, encerrando esses 2 discursos de orientação, eu achei interessante. Ele diz: o Senhor seja com o seu espírito. Essa foi a última palavra de Paulo. Se você conferir isso lá, finalzinho da carta. O Senhor seja com o seu espírito. E a graça seja convosco. Deus em você, Deus no seu espírito, dando equilíbrio, ponderação, dando sentimento de humildade e dependência de Deus. E uma profunda consciência que é pela graça de Deus que você vive. Deus seja louvado por estes 5 anos. E eu vejo que você começou a navegar bem. Os ventos estão impulsionando e estão conduzindo você para um serviço relevante, importante, que muitos, depois dos 30, dos 40 anos de ministério, assumem. Você está assumindo agora, nos primeiros passos. Está navegando bem, mas não esqueça. Talvez a grande lição, quando falamos de naufrágio, é o que alguns conhecem bem aqui. O que nós chamamos de Titanic. Por que foi que naufragou? Por que será que naufragou? Erro de engenharia? Problema climático que colocou um iceberg na rota? Por que será que naufragou? Aquela frase notável, desastrosa, de alguém, talvez seja a atribuição mais sensata do fracasso e do naufrágio. Este navio, como é que completa? Nem Deus afunda. O dia que no ministério nós achamos que podemos fazer sem Deus, o dano está feito. O naufrágio é só uma questão de tempo. Então dependa de Deus. Viva com Deus. E esses conselhos são exatamente para não naufragar. E se você quer continuar a sua vida com Jesus Cristo, você que ainda não é pastor, você que ainda não assumiu o ministério, você que está começando a caminhada com Cristo, é um servo de Deus e quer ser fiel, esses conselhos também são para você. Se você quer viver uma vida de fé e não naufragar na fé, não naufragar no ministério, atenda a isso que Paulo orientou. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Descanse no Senhor. Há alguns anos, quando Diego era um aluno de teologia ali do CETEBS, e olhávamos ele na sua correria, liderança da juventude, eu não sabia o que iria acontecer. Não imaginava que seria hoje o nosso executivo da nossa convenção, que estaria aqui pastoreando com crédito, respeito aqui. Tinha perspectiva, mas não imaginava. E hoje também eu não imagino o que você fará nesses próximos anos. Mas pelo carinho e o amor que tenho por você, o meu desejo é que prospere muito na perspectiva de Deus, seja uma grande bênção. Vou torcer por isso. E continuo à disposição para orar, para caminhar junto, para crescer juntos, para ver Deus glorificado na sua vida. E que a cada dia você, na rota certa, impulsionado pelos ventos de Deus, com a bússola bem conectada ali e na sua atenção. Siga a rota que Deus traçou. Não permita que nenhuma dessas brechas contempladas nesses conselhos aqui te leve ao naufrágio. Confie no Senhor.
Eu queria encerrar junto com a igreja também orando pelo pastor Diego. Você pode fazer isso, completando esse ato de gratidão, orar por ele. Seja o intercessor deste jovem pastor. Nós queremos ver Deus glorificado na vida dele sempre. Pai, em nome de Jesus, eu manifesto a minha gratidão por ter aqui o meu irmão, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor está sustentando e fazendo cumprir o ministério que o Senhor tem para a vida dele. Eu peço a Deus que a cada dia ele seja sustentado pelo Senhor e que atento, orientado pelo Senhor, sensível à tua voz, possa perceber todas as possíveis ciladas, os riscos, os icebergs que estão no caminho e aqueles que podem brotar dentro dele mesmo, como o orgulho, a autossuficiência, para que ele seja guardado e livre do naufrágio da fé e do ministério. Sustenta o teu filho, guarda. Guarda os demais colegas que aqui estão, que conosco estão no ministério, que sejam abençoados, prosperem para a glória do Senhor. Abençoa o teu servo. Eu entrego nas tuas mãos, como temos feito isso nesses últimos anos, que ele seja guiado e o teu nome exposto o tempo todo e exaltado sobre a vida dele. Cuida do Diego, Pai. Ele é teu. Que ele viva para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz minha alma falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus que privilégio. Ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e
teu perdão. Encontrarei